Durante um jantar com meu noivo em um restaurante, uma mulher se aproximou e perguntou: "Quem é ela, Marcos?" Ele respondeu: "É só uma moradora de rua pedindo esmola." Então me entregou algumas moedas e mandou que eu fosse embora. Eu não disse nenhuma palavra, apenas saí do local. Agora, vou ter a maior vingança de todas. Meu nome é Laura. Mas naquela época, eu era só a garota esforçada. Aquela que acordava cedo, pegava 2 ônibus para chegar no trabalho e voltava tão cansada que mal tinha forças para comer. Não era rica, nem bonita o suficiente para chamar atenção. Mas eu tinha sonhos. Sonhava com estabilidade, com uma casa minha, com alguém que me olhasse como se eu fosse tudo. E foi assim que Marcos entrou na minha vida. Eu o conheci no banco onde eu trabalhava como auxiliar. Ele apareceu, com aquele sorriso encantador, terno bem cortado, relógio caro e uma segurança que fazia qualquer uma se sentir pequena. Mas ele foi gentil. Me chamou pelo nome, elogiou meu atendimento e alguns dias depois voltou só para me ver. Disse que eu era diferente, que tinha luz. Eu, boba, acreditei. Acreditei quando ele me levou para sair, quando me tratou como se eu fosse a única mulher do mundo. Pela primeira vez na vida, senti que estava sendo escolhida. E isso me cegou. Com o tempo, começamos a namorar. Ele era um empresário. Dizia que precisava viajar muito, que o trabalho exigia. Eu aceitava tudo. Achava que era normal. Me envolvi tanto que parei de ver os sinais. As mensagens escondidas, as ligações estranhas, os sumiços repentinos. Sempre havia uma explicação, e ele era bom com palavras. Marcos me fez acreditar que eu tinha sorte por tê-lo, que ninguém mais iria me querer. Me afastou de amigos, da minha própria família. Aos poucos, eu fui me tornando dependente dele, emocionalmente e até financeiramente. Eu pagava contas enquanto ele dizia estar com investimentos presos. E eu ajudava. Lembro da primeira vez que me olhei no espelho e não me reconheci. Cansada, apagada, sem brilho. Mas quando ele dizia que me amava, tudo parecia fazer sentido. Eu me agarrava a essas palavras como se fossem a única coisa verdadeira no meio de tantas dúvidas. Se alguém me dissesse naquela época que tudo aquilo era uma mentira, eu teria defendido ele com unhas e dentes. Porque eu acreditava. Porque eu precisava acreditar. Amar alguém que mente é viver numa prisão que a gente mesma constrói. Mal sabia eu que aquela prisão estava prestes a ruir. E que, quando desmoronasse, eu não seria mais a mesma mulher. Era nosso aniversário de 2 anos de namoro. Marcos fez questão de reservar uma mesa no restaurante mais caro da cidade. O tipo de lugar que eu mesma jamais poderia pagar. Cheguei me sentindo bonita. Usei o vestido que ele dizia adorar. Fiz o cabelo, passei o meu perfume preferido. Queria que aquela noite fosse especial. Mal sabia que seria. Só não do jeito que eu imaginava. Ele estava diferente desde o início. Evitava olhar nos meus olhos, mexia demais no celular e parecia apressado, como se tivesse algo mais importante para fazer. Quando o garçom chegou, mal me deixou escolher. Pediu por mim, como se minha voz não importasse. Mas eu, como sempre, deixei passar. Estávamos quase na sobremesa quando tudo aconteceu. Uma mulher jovem, bonita, bem arrumada, se aproximou da mesa. Seus olhos passaram por mim como se eu não estivesse ali. Ela parou do lado de Marcos e perguntou, com a voz doce, mas carregada de veneno: "Quem é ela, Marcos?" Ele deu um sorriso, nervoso. Olhou para mim, depois para ela. E então soltou: "Amor, é só uma moradora de rua. Ela estava aqui pedindo esmolas ou algo para comer. Só fiquei conversando com ela por educação." Meu corpo congelou. Meu coração parou por alguns segundos. Antes que eu pudesse reagir, ele pegou algumas moedas da carteira. As mesmas moedas que eu tinha deixado ali para dar gorjeta. E estendeu para mim como se eu fosse uma estranha. "Toma, moça. Compre algo para comer, tá bom?" E então, com a maior naturalidade do mundo, virou-se para a outra mulher e disse: "Senta aqui, amor. Já pedi seu prato preferido." Ela sorriu, satisfeita. Sentou-se no meu lugar como se sempre tivesse pertencido àquele espaço. E eu simplesmente levantei. Não disse uma palavra, não chorei, não gritei, não fiz escândalo. Apenas me levantei, com a mesma dignidade que ainda restava em mim, e saí daquele restaurante. Cada passo era uma facada no peito. As pessoas olhavam, cochichavam. Mas eu não via nada. Só ouvia a voz dele ecoando na minha cabeça. "É só uma moradora de rua." Naquela noite, alguma coisa dentro de mim morreu. Mas outra coisa nasceu. A certeza de que aquilo não ficaria assim. Eu não voltaria a ser a mesma. E ele aprenderia a pior lição da vida dele. Parte 2. Os dias que se seguiram depois daquela noite foram os piores da minha vida. Não dormia, não comia, mal conseguia respirar. Fiquei trancada em casa por semanas, tentando entender onde foi que eu errei. Me perguntava se eu tinha feito algo para merecer aquilo. Se tinha sido pouco, burra, fraca. A verdade é que eu tinha sido enganada do começo ao fim. Marcos nunca me amou. Isso doía mais do que qualquer outra coisa. Toda aquela história de viagens, negócios, contas bloqueadas, tudo era mentira. Um teatro bem ensaiado.
E eu era só um papel secundário na vida dele. Fui usada, como uma ponte, um passatempo, uma distração até ele assumir de vez a mulher com quem realmente estava. Descobri que ela, a mesma que tomou meu lugar na mesa naquela noite, era sua namorada. Há anos. Enquanto eu sonhava com um futuro ao lado dele, ele já tinha construído um com outra. Tinha mentido sobre tudo, até sobre o nome dela. Lembro de ter perguntado uma vez quem era Cláudia, por causa de uma notificação, no celular dele. Ele disse que era uma cliente. Mentira. Era a mulher que ele amava de verdade, ou pelo menos com quem escolheu ficar. O pior foi perceber que, em todo esse tempo, eu fui a única que não sabia. Colegas de trabalho dele sabiam, amigos sabiam, até a família dele sabia. E ninguém me avisou. Todos fingiram que eu era a verdadeira, enquanto riam pelas costas. Eu era a piada, a moradora de rua com quem ele brincava de ser namorado. Mas, o que ninguém esperava é que naquele silêncio em que me deixaram afundar, eu fosse encontrar força. Quando a dor atingiu o limite, algo em mim mudou. Senti como se tivesse morrido, e renascido no mesmo corpo. Só que dessa vez, com olhos abertos, sem ingenuidade, sem medo. Larguei tudo. Pedi demissão, vendi o pouco que tinha e fui embora, daquela cidade. Cortei o cabelo, apaguei minhas redes sociais, desapareci. Em outro lugar, comecei do zero. Entrei em cursos, trabalhei como freelancer, estudei marketing, negócios, segurança digital. Me transformei. O tipo de transformação que não se vê por fora, mas que explode por dentro. Fiz contatos, conheci pessoas influentes, me envolvi em projetos grandes. Em 2 anos, já estava ganhando mais do que jamais imaginei. Mas mais importante do que dinheiro, eu tinha poder. E com ele, veio a calma. Eu não queria vingança cega. Eu queria justiça. E ela viria. Porque enquanto ele vivia achando que eu tinha sumido do mundo, eu estava de olho em tudo. Observando cada passo, cada empresa, cada sociedade, cada vulnerabilidade. E aos poucos, comecei a montar o plano. A garota ingênua tinha morrido. E em seu lugar, nasceu uma mulher pronta para cobrar cada centavo da dor que sentiu. Vingança boa não é feita com pressa. É construída com calma, como uma armadilha perfeita. E eu passei anos aperfeiçoando a minha. Comecei me aproximando dos lugares onde Marcos fazia negócios. Sabia que ele tinha aberto uma empresa nova, voltada para eventos de luxo. Era o tipo de coisa que atraía investidores, influenciadores, gente com dinheiro e vaidade. Perfeito. Criei um perfil profissional impecável. Currículo recheado, perfil no LinkedIn, Instagram elegante. A nova mulher que eu me tornei era tudo o que o mercado adorava. Misteriosa, eficiente, poderosa. Consegui uma vaga como consultora de marketing para uma das empresas parceiras dele. Em menos de 3 meses, estava participando das reuniões, escutando os planos, entendendo os pontos fracos. Nunca aparecia muito, nunca chamava a atenção. Aprendi a ser uma sombra, presente, mas invisível. Até que um dia, ele entrou na sala. Foi como se o tempo congelasse. Ele não me reconheceu. O cabelo diferente, a postura, a confiança. Eu era outra. E isso era parte do plano. Fui ganhando. Espaço. Sutilezas. Um elogio aqui, uma ideia ali, um contato importante a colar. Logo virei essencial. Ninguém fechava nada sem antes me consultar. E Marcos? Passou a confiar em mim, sem saber quem eu era. Incrível como os olhos só enxergam o que querem. Comecei a influenciar decisões por trás. Sugeri parcerias arriscadas. Criei estratégias inovadoras que pareciam boas, mas que tinham falhas que só eu sabia. Nada que causasse impacto. Imediato. Era tudo a longo prazo. A queda viria quando ele estivesse mais alto. E, portanto, com mais a perder. Cláudia ainda estava com ele. Vi os dois em eventos, sorrindo para câmeras, vendendo a imagem de casal perfeito. Ela também não me reconheceu. E isso me deu mais força, porque a mulher que eles humilharam já não existia. À noite, sozinha no meu apartamento, eu imprimia documentos, montava dossiês, coletava provas. Um a um, eu identificava os podres da empresa, os acordos sujos, os contratos fraudulentos. Nada escapava. E tudo era guardado com cuidado. Porque quando o castelo começasse a cair, ninguém entenderia de onde veio o golpe. O jogo tinha começado. E eu estava ganhando. Parte 3. O primeiro impacto veio de forma sutil. Um contrato importante foi cancelado. Um investidor, que estava empolgado com o novo projeto de Marcos, desistiu de última hora. Alegou insegurança jurídica. Ele ficou confuso, irritado, mas não desconfiou de nada. Ainda achava que tinha o controle. Na semana seguinte, 2 fornecedores romperam os acordos. Um deles citou cláusulas obscuras. O outro simplesmente desapareceu. Tudo isso foi planejado com meses de antecedência. Bastou uma ligação, uma oferta melhor, uma verdade sussurrada na hora certa. A imagem da empresa começou a ruir. Um blog especializado em finanças publicou uma denúncia anônima. Falava de lavagem de dinheiro,
contratos de fachada, envolvimento com empresas fantasmas. Nada diretamente comprovado, mas suficiente para acender o alerta no mercado. E Marcos começou a sentir. Perdeu 2 clientes grandes. Um evento importante foi cancelado. Os sócios começaram a questioná-lo. Cláudia, antes sorridente, passou a discutir com ele em público. Tudo que era perfeito virou ruído. Eu observava de longe, sem pressa. Sabia que o pânico viria logo. E veio. Ele começou a correr atrás de explicações, mandava e-mails desesperados, marcava reuniões emergenciais. Mas nada funcionava, porque as peças do tabuleiro já estavam em movimento, e ele nem percebia que era o rei prestes a cair. Decidi então dar meu toque final. Enviei de forma anônima um dossiê completo para a imprensa, com provas e datas, mostrando quem eram os verdadeiros donos de algumas empresas que faziam contratos com a dele, mostrando o rombo nos impostos, as manipulações de dados, os registros falsificados. A matéria saiu numa segunda-feira. Capa de jornal, destaque em portais, chamada no noticiário. O nome dele exposto. A empresa colocada sob investigação. Eu estava sentada num café, tomando meu chá, enquanto lia a manchete. Empresário de eventos de luxo é acusado de fraudes e desvios. Era como assistir a um castelo desmoronando em câmera lenta. E eu era quem segurava o controle remoto. Naquela mesma semana, o escritório foi fechado temporariamente. Os sócios abandonaram o barco. Cláudia desapareceu das redes. E Marcos sumiu. Desapareceu dos eventos, das fotos, das reuniões. Eu o vi pela última vez de longe, num estacionamento vazio. Ele estava sozinho, sentado no carro, com a cabeça abaixada, derrotado, quebrado, sem brilho. Parecia menor, murcho, envelhecido. Foi nesse dia que entendi. A vingança não era sobre humilhar, era sobre devolver. E tudo o que ele me fez, agora era dele para carregar. Eu sabia onde encontrá-lo. Depois de tudo, ele se escondia em um flat barato na zona central da cidade. Um amigo em comum, que nem sabia quem eu era, comentou por acaso. Disse que Marcos tinha sumido do mapa. Sorri. O mapa dele eu conhecia bem. Esperei o momento certo. Fui até lá numa tarde cinza sem pressa. Ele abriu a porta com o rosto abatido, a barba por fazer, a expressão perdida. Por um segundo me olhou como se fosse uma miragem. Você? Murmurou com a voz rouca. Eu. Respondi, firme. A moradora de rua. Ele não disse nada. Apenas abaixou os olhos, como quem já sabia que o que viria a seguir não poderia ser evitado. Entrei sem pedir permissão. O lugar era pequeno, sujo, com cheiro de cigarro e fracasso. Sentei na poltrona e olhei para ele, que se sentou no sofá, encolhido como um cachorro ferido. Sabe o que é engraçado, Marcos? Comecei com calma. Eu passei muito tempo achando que você tinha acabado comigo, que eu era a fraca da história, a descartável. Mas hoje eu sei que eu só estava sendo preparada. Ele não disse nada. Fui eu. Continuei. Fui eu quem destruiu sua empresa. Fui eu quem criou os relatórios falsos, quem convenceu seus investidores a desistirem, quem soltou as informações para a imprensa. Fui eu quem plantou sua queda, passo por passo, durante anos. E você nunca desconfiou. Ele arregalou os olhos, como se algo nele finalmente despertasse. Por quê? Perguntou com a voz embargada. Porque naquele restaurante, quando você me entregou aquelas moedas e disse que eu era só uma mendiga, ali você me matou. Mas eu voltei. Mais forte, mais fria e mais perigosa. Você me ensinou isso. Ele passou as mãos no rosto. Estava chorando. Não gritei, não sorri, não me emocionei. Apenas o olhei como quem vê um passado distante, que já não machuca mais. Você perdeu tudo, Marcos. E eu não precisei levantar a mão para isso. Só precisei levantar. Me levantei, fui até a porta. Antes de sair, me virei. Eu era o amor da sua vida. E você me tratou como lixo. Agora você, sabe como o lixo volta. Fechei a porta atrás de mim, sem pressa, sem olhar para trás. O mundo lá fora me esperava. E eu saí de cabeça erguida.